Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, homem de Deus. Hoje gripadinha, mas aqui conversando com vocês. Minha voz vai estar alterada. Bom dia, gente. Bom dia, povo de Deus. Essa não é só mais uma live, esse é um movimento que se chama Movimento Despertar. Acorda pra vida. Às vezes a gente acha que a vida tá corrida demais, que... Bom dia com Jesus, Marilei. Adri, não consigo mandar para você o óleo ontem. Não tem problema, minha linda. Eu passo na tua loja. Aí eu já te dou um abraço, né? Hoje eu vou pro Iririu, porque eu vou lá na loja dos meus pais, na Rua Cegonha, na Mila Modas. E daí, como a sua loja é no Jardim Iririu, de repente eu passo lá para te dar um abraço, né? Eu vou estar com meu marido, tá? O Danilo, ele tá lá no quarto estudando. Oba, linda, maravilhosa. Para que a gente encontre significado na nossa vida, a gente precisa ter uma causa, um movimento, precisa ter algo que te faça acordar todos os dias. Sobre isso a gente vai falar hoje também. E essa causa é o que vai te tirar do piloto automático e trazer para um estado de consciência maior. E o que é estado de consciência? Imagina uma cebola, onde a gente vai tirando as camadas daquela cebola, sendo que o centro dessa cebola é um estado de consciência maior, tá? A gente vai entender isso tudo no decorrer aí dos nossos encontros. Oi, amor, bom dia! Vem cá, mamãe vai te mostrar para as pessoas. Não sei se ele vai permitir, porque ele é um gato assim antissocial, sabe, gente? Sabe que é um gato antissocial? Ele não gosta de ficar no colo de jeito nenhum, ele não fica no colo. Vocês acreditam? Ben, dá oi. Ele nunca gostou de ficar no colo, nem quando era bem pequititinho. Pegar ele no colo, gente, é um caos, assim. E até que ele tá aqui, ó. Ô, baby. Bom dia, Vera. Linda. Bom dia, Elton. Então, o nosso corpo, ele aprende por repetição, né? Para que o Ben se acostume no colo, eu tenho que pegar ele todos os dias. Mas quem diz que ele se acostuma, né? Ele não gosta de colo. Ele não gosta. E daí cai um monte de pelo. Então vamos entregar esse nosso encontro hoje a Deus. Causa primária de todas as coisas. O Criador do Universo. A fonte suprema. Senhor Deus, nós te entregamos esse nosso encontro nas tuas mãos. Pai, nós te entregamos esse movimento que é o Acorda para a Vida. É um movimento de luz. Um movimento que vai fazer com que as pessoas acordem e despertem para a sua verdadeira essência. Então, Pai, que cada palavra dita aqui seja como uma semente caindo em terra fecunda e que ela possa produzir em abundância, Pai. E que cada pessoa que está aqui na live, a Daia, a Vera, a Sheila, o Elton, a Lede, a Mari, que cada pessoa que está aqui nessa live hoje possa ser como esse solo fértil, onde vai cair uma sementinha e vai multiplicar, né? Bom dia, povo de Deus, bom dia, mulher de Deus, bom dia, homem de Deus. Desculpa a minha voz, eu estou bastante gripadinha, com bastante gripe, mas eu assumi um compromisso com vocês e eu tô aqui. Então eu vou pedir algo para vocês,
que é um compromisso que vocês vão assumir comigo, é uma troca, não é? Não existe a lei do dar e receber. Qual que é esse compromisso? Você vai compartilhar, vai ali no aviãozinho e compartilhar com pelo menos todo mundo que tá ali nas suas mensagens. Vai lá e vai enviando. E depois você compartilha no story, me marca e escreve assim, #acorda pra vida. O que significa acordar? Acordar é dar cor ao seu dia. Alguém que está assistindo aqui já teve depressão? Escreve aqui para mim. Alguém que está assistindo aqui já teve depressão? Eva, Charlene. Quando a gente está em estado depressivo, depressão é esse olhar para dentro. É quando a gente começa, a Vera já teve, né, Vera? E como que você se curou? É a Vera que eu tô pensando, deixa eu abrir. Ai, não consigo abrir aqui, senão sai da live. É a Vera minha prima? É a Vera minha prima lá de Tijucas? A Vera Oliveira. Ah, tem duas Veras aqui, a Vera Oliveira e a Vera. Então, assim, ó, o acordar é dar cor ao seu dia. Quando a gente tá deprimido, quando a gente tá com depressão, a gente vê a vida em preto e branco. A gente vê a vida cinza. A gente não consegue ver a vida, não consegue ver cor no nosso dia. Ah, é a Vera Evaristo. Gente, eu fiz uma palestra, para Vera. Ela tem uma escola e eu coloquei no YouTube não listado, que daí só as pessoas que têm o link conseguem ver, sobre educação dos filhos. E daí ela abriu lá para os professores, abriu um telão, um projetor. É como se eu estivesse lá ao vivo dando a palestra. E foi assim, excelente, gente. Eles gostaram muito, muito, muito. E eu tava olhando lá no YouTube, Vera, 200 e poucas pessoas viram essa palestra. É bastante gente, viu? É bastante gente. Então é sinal que as pessoas gostaram, né? Que bom. A gente falou sobre escola. Isso, a gente falou sobre escola. O papel da escola, né? Porque muitas vezes somos pais e mães e achamos que a gente manda os filhos para a escola e tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. E qual é o papel do pai e da mãe na educação dos filhos? Então essa parceria entre escola, papai e mamãe forma um ser humano de bem. Só que quando nós nos ausentamos dessa responsabilidade, para a escola fica muito pesado. Fica muito pesado porque o pai precisa, o papai e a mamãe, eles precisam ter ali com o filho uma relação educacional autoritativa, que a gente fala, né? Daí a gente tá falando aí de relações parentais, é o jeito que você educa o seu filho. Então tem papai e mamãe que é muito permissivo, tem papai e mamãe que é muito ausente, e o autoritativo é o jeito que você cuida, que você educa, onde você permite, mas ao mesmo tempo você mostra a sua autoridade, porque uma criança, ela não tem o freio mental formado ainda. Quem que é o freio mental do papai e da mamãe? Desculpa, do filho? Quem que é o freio mental? Não é os pais? Então, se esses pais não souberem dizer não, então que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, senão essa criança ela vai nascer sem a noção do não e ela não vai saber lidar com a frustração na vida. O primeiro não que ela receber, ela não vai aceitar. E ela não aceitando, ela pode ter um comportamento prejudicial tanto para ela como para todos ao seu redor. E a gente pode falar sobre esse tema
que... Deixa eu só abrir ali a porta que o meu gato quer. Vem cá, meu amor, vem. Mamãe vai abrir pra você. Quer entrar aqui? Vem. É que ali é onde ele... ali é onde é a casinha que ele faz cocô e... Daí eu fechei por causa da live, pra não ficar aberta a porta. Mas é ali onde ele faz xixi e come também. Não tenho, mas às vezes sinto desânimo, a Charlene falou. O desânimo, Charlene, é quando a gente não tem o ânimo, né? Você tá ausente de ânimo. Ânimo vem de ânimas, de força, de vida. O que que te faz acordar todos os dias? Lembra que acordar é dar cor ao seu dia? O que te faz acordar todos os dias? O que te faz despertar? Nós temos que ter uma causa para isso. Uma causa. Qual que é a tua causa? O que te faz levantar? Escreve aqui nos comentários para mim. O que te faz levantar? Muitas vezes a gente não tem essa causa, não tem esse propósito de vida, porque nós estamos no modo automático, e quem está no modo automático não percebe a vida. É como se vivesse empurrando a vida com a barriga e ela não percebe a vida, não sente a vida. Então a gente pode viver a vida de duas formas: de forma automática, fazendo as coisas iguais todos os dias, e isso tem alguns sintomas que nós percebemos, que é o esquecimento. A gente passa a esquecer todas as coisas. Além de esquecer, a gente muitas vezes acha, né? Ah, meu Deus, eu tô ficando velha, eu tô ficando esquecida. Não é, porque você tá em modo automático. Você procura o óculos e o óculos tá na cabeça. Procura o celular e o celular tá no bolso. Já aconteceu isso com você? Escreve aqui nos comentários. É quando você guarda as coisas num lugar e não sabe mais. Ontem eu atendi uma pessoa no consultório, um moço bem querido, que ele já tá no nosso 4º encontro. E ele falou assim: Adri, por onde eu começo? Vamos lá. Por onde você começa esse despertar, esse acordar para a vida? O ponto inicial, por onde você começa? A gente vai começar por uma coisa básica, tá? Que é a organização. O que é a organização? O que está fora reflete aquilo que está dentro. Se você olha uma árvore estrondosa, o que essa árvore reflete? Que a raiz dessa árvore é forte. Então, quando você vê alguma coisa bonita por fora, uma árvore cheia de frutos, significa que ela está com uma raiz solidificada, que ela está com uma terra forte. Então, quando a gente olha uma casa toda fora do lugar, toda bagunçada, isso reflete uma bagunça interior. E tem uma frase que é uma frase de vovó. Deixa eu fechar ali a porta agora, gente. Tem uma frase que é de vovó. Ah, tá aí. Não dá pra fechar porque ele tá lá dentro. Tem uma frase que é de vovó, que é assim: não tá legal? Começa arrumando as gavetas do teu quarto. Quem que tem a casa organizada que tá assistindo aqui? Elisandra, Milana, Charlene. Eu queria que tu escrevesse aqui no comentário. Eu acho que eu não posso pôr enquete aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr uma enquete, não. Quem que tem a casa organizada? Tudo organizado em casa. Escreve nos comentários pra mim. A Vera tem. Sueli, tem a casa organizada? Bena, eu posso fechar a porta? Já comeu lá?
organizada? A Vera tem, a Sueli tem a casa organizada? As gavetas organizadas? Então, quando somos organizados externamente, isso reflete. A Elisandra disse depende. A Chagas disse eu. A Lady disse bem, na verdade isso da casa organizada eu sou assim, só a casa está organizada, não consigo trabalhar. Mas quando estou depressiva fica difícil, eu sou muito chata com limpeza. Muitas vezes não é a organização, a pessoa ter toque de limpeza, né? De querer estar sempre tudo organizado e tudo arrumado. Então tudo que foge do equilíbrio, tudo que vai para os extremos também é prejudicial. Tudo não, tem sempre uma gaveta que pode estar mais desorganizada, eu não tenho tudo organizado. Então eu vou trazer uma tarefinha para vocês. Uma tarefinha, eu tava olhando aqui o símbolo desse chá, eu achei tão bonitinho esse passarinho colorido. É que eu tô pensando numa logo para minha xícara, para minha caneca Acorda pra Vida, que eu tô montando uma caneca Acorda pra Vida. E você vai ter uma caneca dessa, eu tenho certeza. Aí todos os dias você vai postar de manhã assim, ó, no story. Acorda, hashtag Acorda pra Vida. Vai ser lindo esse movimento, né, gente? Vai acordar o Brasil. E quando eu tava falando ontem sobre esse movimento, sobre essa causa, deixa eu contar o que aconteceu para vocês. Algo muito forte. Eu tava contando para vocês que Acorda pra Vida é uma causa, é um movimento. E eu tava lá em cima no terraço. Daí na hora eu falei a frase assim, ó, Acorda pra Vida é um movimento que veio para acordar a humanidade. Daí eu falei isso, gente, veio o meu eu falso. Vocês sabem o que é eu falso? Se vocês não sabem, vocês têm que estar todo dia aqui, que eu vou explicar sobre isso também. Veio o meu eu falso, que é a serpente tagarela, as 7.200 vozes que a ciência já comprovou que tem na tua cabeça e na minha cabeça, são mais de 7.000 vozes aqui dentro, os pensamentos acelerados. Veio o meu eu falso dizendo assim, quem você pensa que é? Para criar um movimento, para acordar a humanidade. E daí eu comecei a orar, porque eu estava no finalzinho da live, e eu me emocionei tanto, não sei se vocês estavam ao vivo comigo aquele dia, ela tá gravada aqui, acho que faz uns 2 dias, vai lá pro finalzinho da live que você vê. Eu comecei a chorar tanto, porque para mim estar aqui falando com vocês, gente, quando eu era pequenininha, eu tinha uns 8, 9, 10 aninhos, porque quando a gente nasce, nós somos pura essência. Depois nós vamos nos distanciando dessa essência. E distanciando dessa essência, nós vamos nos identificando com a mente. E a mente mente por natureza. E quando eu era pequena, eu tava assim na escola, se eu tivesse 2 pessoas ou 3, eu já travava. Eu ficava toda vermelha, eu não falava nada. Eu tinha vergonha do julgamento do outro. O que o outro tá pensando daquilo que eu tô falando? Bom dia, Dri. Bom dia, Will. Bom dia, Leanir. Então eu tinha medo do julgamento do outro. Quantos de vocês que estão aqui nessa live hoje, têm medo de falar em público? Medo de abrir uma live e falar o que precisa ser dito? Isso é posicionamento. E sabe como o corpo aprende? Por repetição. Então eu tava lá com 10 aninhos, 8 aninhos, se tivesse 2 pessoas eu já travava, eu já ficava vermelha e eu já não falava. E hoje, gente, eu superei isso em mim. Hoje eu pode ter 1000 pessoas numa palestra e eu falo tranquilamente. Teve um dia que fui chamada para uma palestra de professores
na Secretaria da Educação. Secretaria da Educação de Santa Catarina. O tema da palestra era finitude humana. Cheguei na palestra na Secretaria da Educação, só que eu não sabia quem que ia estar lá na palestra. Eu fui com a cara e com a coragem para falar sobre a morte, finitude humana. E esse é um tema bem polêmico, né? Quando eu cheguei lá, a diretora olhou para mim e disse assim: Adriana, hoje é um dia de formação de professores de filosofia. Eu falei assim: meu Deus do céu, onde eu me meti, né? Gente, professor de filosofia são professores que estudam muito e eles são muito questionadores. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel no mundo? Por que ela está falando isso? Porque esse não foi Sócrates que falou isso, foi Platão. Então, o professor de filosofia é um público muito questionador. E na hora que ela falou que são professores de filosofia, sabe assim, quando veio o medinho, veio assim a serpente tagarela, que eu vou falar para vocês o que significa a serpente tagarela amanhã na nossa live, tá? Eu vou falar para você o que significa. Lembra lá da história do Adão e Eva, lá no paraíso, que Adão e Eva estavam lá, de repente veio a serpente tagarela, e a serpente tagarela convenceu a Eva a comer do fruto do conhecimento para ela acessar a mente de Deus. Quem que era a serpente tagarela? Quem que era? Vocês têm ideia? Escreve aqui nos comentários. Não era o diabo? Quem que é o diabo? É o diabolos, aquele que divide. O que nos divide, nos tira da essência. Quando a gente ouve a serpente tagarela, que é o diabolos, que alguns chamam de inimigo, quem que é o nosso inimigo? Vocês já ouviram a frase? Bom dia, Val. O inimigo está dentro de você? Adão e Eva estavam no paraíso e eles tinham tudo, eles estavam em comunhão com Deus. Isso é uma metáfora. De repente, a serpente tagarela chegou e falou assim: Eva, se você comer dessa maçã aqui, você vai ter acesso à mente de Deus. A Eva, ambiciosa, o que ela fez? Foi lá e comeu a maçã. Além dela comer a maçã, ela deu pro Adão um pedaço da maçã, não deu? Sabe o que aconteceu quando ela comeu a maçã? Ela olhou para ela e percebeu que ela estava nua. Aí nasce a escassez humana. Quando você ouve a serpente tagarela, que é o diabo, que é diabolos pela etimologia da palavra, aquele que divide, quando a gente nasce, nós somos por essência. Nós somos, Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Daí perguntaram para Jesus: mestre, onde está o reino dos céus? Ele está dentro de vós. Então aí dentro de você está o teu inimigo e o teu amigo, a tua inimiga e a tua amiga. Se você ouvir as vozes, e não são poucas, a ciência já comprovou que são 7.200 vozes, você não vai sair do modo automático. E você vai ficar nesse looping diário, repetindo a vida, como se a vida fosse apenas mais um dia. E você começa a criar o teu futuro a partir do passado e não a partir do agora. Porque os pensamentos que você tem hoje são os mesmos de ontem, da semana passada, do ano passado, e quando você vê já é Páscoa, quando você vê já é Natal, e a vida passa rápido demais porque você não está vivendo, você está sobrevivendo, você não está sentindo,
Você está em modo automático. Não é que você está com ansiedade, você está em modo automático. E modo automático é modo distração. Quando você está em modo automático, você está distraída. Você não percebe a vida. Você não percebe a flor que está nascendo ali naquela plantinha. Porque você está fugindo de um leão o tempo todo. Só que esse leão, ele não está atrás de ti. Ele está dentro da tua cabeça. E o que eu estou te propondo com este movimento, Acorda para a Vida, é fazer esse leão dormir. Para que você assuma o controle da tua vida e que tu viva os sonhos de Deus para a tua vida. Porque você não está aqui só para bonito, só para pagar conta, só para comer, só para passear. Você está aqui porque você é um braço estendido do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser Criador. E se você é filha do Pai, se você é filha de Deus, você não tem o direito de guardar os teus dons, de acender uma vela e colocar embaixo da cama. E se você não sabe o que é, quais são os teus dons, eu vou te ajudar a descobrir quais são os seus dons. Porque todos os dias eu vou estar aqui com vocês. E eu tenho várias ferramentas para isso. São ferramentas que eu aprendi, que eu estudei, que eu paguei caro, mas que Deus me permitiu a ter esse acesso, e uma delas é o DNA. Então, através do DNA, quando vocês estiverem aqui comigo, hoje não, mas outro dia, eu consigo saber os dons que você tem, os talentos que você tem, porque cada letra do seu nome equivale a comportamentos psíquicos, e isso é uma ciência milenar. É uma ciência que tem mais de 8.000 anos. É do pai da matemática Pitágoras. Pitágoras tinha uma escola que se chamava Escola Pitagórica. Para você entrar nessa escola, a premissa era ter honra e honestidade. Porque autoconhecimento não pode ser ensinado a qualquer um. Porque senão essa pessoa vai usar isso de forma não ética. Não ética. Então, através do DNA, através da análise nominativa, eu consigo saber quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, quais são as tuas virtudes, os teus defeitos, o que tu veio fazer nesse mundo, o que tu veio aprender. E isso não é misticismo, isso é ciência. Mas a gente tem medo por quê? Porque está condicionada no automático e tudo que é novo causa repulsa, causa medo, acha que é misticismo, acha que separa de Deus, acha que é coisa do diabo. Que coisa do diabo nada, isso é coisa de Deus. É coisa que vai te mostrar quem você é, qual o teu papel no mundo, o que você está fazendo aqui. E se não fosse o DNA, eu não estaria aqui. Que eu fiz o DNA faz 13, 12 anos atrás e a pessoa falou: Adri, você nasceu para ser psicoterapeuta. E foi aí que eu me encontrei até os meus 40 anos. Eu tive loja, eu tive imobiliária, eu tive várias coisas porque eu estava em modo automático. O pai e a mãe tinham loja, eu falei: também vou ter, né? Tá tudo certo. Eu tenho que pensar menos, gastar menos energia. E quando eu fiz a minha divina natureza ativa, meu DNA, minha análise nominativa, quando um pai e uma mãe dão um nome para um filho e dá a ele uma frequência de vida. Todos nós temos a nossa frequência de vida. Você sabe qual é a tua frequência? O que você veio fazer aqui? Qual o teu papel no mundo? Então essa análise foi um divisor de águas na minha vida. E eu já ajudei, gente, tanta gente com isso. Olha, eu já perdi a conta, mais de 5.000 pessoas com isso. Tem uma menina que ela chegou no consultório triste, deprimida, ela não sabia o que fazer na vida. Quando eu fiz o DNA dela, eu falei assim: olha, você nasceu para ser nutricionista.
Ai, Adri, mas é que no DNA dela tava muito claro, né? É que o DNA, ele traz todas as possibilidades. Às vezes mostra muitas possibilidades e a pessoa fala, meu, e disso tudo, né? O que eu vim ser? E no caso dela estava muito específico e ela falou, Adri, eu não posso entrar numa faculdade de nutrição, eu já tenho 43 anos, como que eu vou estudar todos os dias? E daí eu falei assim, olha, eu já dei aula na Unopar, que é um curso EAD e que é só segunda-feira à noite. Resumo, gente, ela já está formada e ela criou a marca dela ela faz bolinhos, é uma marca super saudável e ela vende em diversas padarias, em diversos lugares em Joinville e ela tá super feliz. Então, quando a gente se encontra na vida, quando a gente se realiza, e isso tem muito a ver com relação de pai e mãe, e se você não entende isso, eu não vou explicar aqui de novo, senão essa live não vai ter fim, e eu vou para academia que eu marquei horário. Então, assim, assiste a live de ontem que eu explico por que o pai é o dinheiro que entra e a mãe é o dinheiro que permanece, tá? Então, assiste a live de ontem para você entender o que pai e mãe tem a ver com o teu financeiro, com as tuas relações financeiras. E eu só sei que a menina tá super feliz. Este é um caso, eu tenho mais de 1000 casos para contar para vocês. Lá no Google Avaliações tem vários casos escritos, várias avaliações. Me emociono contigo, esse teu olhinho cheio de água. Ô, Val, é que eu tô gripadinha, mas além disso, vamos tomar um chá? Além disso, eu me emociono porque estar aqui com vocês todos os dias é que só quem viveu o que eu vivi, que foi um acidente muito grave, e hoje faz acho que 5 meses. Só quem viveu o que eu vivi sabe. Ai, gente, não consigo falar. Sabe o quanto é importante estar aqui. Quando eu recebi a mensagem de alguns socorristas e eles falaram que o impacto do meu acidente, do acidente que eu sofri, era para eu ter tido parada cardiorrespiratória, parada cardíaca. Então eu sou um milagre de Deus. Estar aqui é um milagre. E isso me emociona. Me emociona muito. Porque quando o médico olhou para mim, ele disse assim, leva para o hospital, traumatismo craniano. E eu fiz a tomografia e não deu nenhum edema. A vertigem ainda tem, eu ainda sinto vertigem toda vez que eu viro a cabeça para a esquerda e para a direita, direita não, porque eu bati muito forte aqui à esquerda, né? Eu vou fazer uma ressonância mês que vem para ver se tem alguma sequela no cérebro. Mas se a sequela for essa de ficar tonta toda vez que eu me viro, eu vou aceitar. Fazer o quê? Alguns médicos dizem que leva até 1 ano e 2 meses para o corpo absorver os cristais que saíram do lugar e eliminar pela urina. Então, eu vou fazer esse exame, daí eu falo pra vocês o que deu. Vou fazer o exame da ressonância magnética pra ver como tá a cabeça. Gente, você é um milagre vivo, com toda certeza está aqui para salvar a vida, ajudar essa missão lindeza. Gente, a minha voz tá bem ruim devido à gripe. Então, assim, assiste o nosso encontro de ontem, tá?
Se você quiser aprofundar mais esse assunto, a gente tem um grupo que faz parte desse movimento, que é o Acorda pra Vida. Escreve "eu quero" aqui nos comentários, manda um direct pra mim e você esteja lá. Porque como a gente tá no automático, a gente esquece, né? A gente esquece, meu Deus, a Adri tá ao vivo. E estando lá no grupo, você tem acesso. E eu abro o grupo todo dia, meia hora, para perguntas. Então, se você tiver um desafio na sua vida, você escreve lá e eu te ajudo verdadeiramente, tá? Realmente a tua missão é linda como você. Obrigada, Sheila. Gente, então, amanhã eu vejo você. E se você não assistiu a live de ontem, vai lá e assiste. Gente, porque eu tava muito inspirada ontem, viu? Mulher de Deus, eu tava bem inspirada. Sabe assim, quando você tem alguém ditando o que você precisa falar? Foi o meu caso ontem, tá? Então, um abraço bem gostoso, bem forte para todos vocês. Adri, você passa uma calma muito grande. Linda, a gente só transborda o que tá aqui dentro, viu? Então, assim, isso que eu tô criando aqui pra vocês é um movimento, tá? Faz um print da tela e depois posta no teu story e faz assim, hashtag Acorda pra Vida e marca eu, @AdrianaEschmidt, para que eu possa repostar. Ó, faz um print da tela, escreve lá, hashtag Acorda pra Vida e marca @AdrianaEschmidt. Deixa eu olhar de longe que tá nublado ali. Ceci Chagas, gostei muito de ouvir você. Seja bem-vinda, Ceci. Me segue aqui no Instagram. Todos os dias eu trago conteúdos que vai tirar você daqui, ó. E vai te levar aqui para o estado mais elevado de consciência. O que significa isso? Uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante. Porque muitas vezes o dinheiro entra e você não vê, ele some. Por que você não consegue guardar dinheiro na sua vida? Por que você as tuas relações são complicadas? Por que os ciclos se repetem? Por que é tão importante a integração de pai e mãe? Isso está na live de ontem, isso tem a ver com financeiro. Então eu tô aqui para esse movimento que vai te ajudar a despertar, e esse movimento se chama Acorda pra Vida. Essa live vai ficar gravada e eu vou pedir algo para vocês muito importante. Ela vai ficar ali no meu feed. Quando ela estiver ali, você vai lá no aviãozinho, compartilha no teu story e escreve Acorda pra Vida, hashtag Acorda pra Vida e me marca, porque outras pessoas vão assistir esse nosso encontro e a gente vai ajudar a iluminar o mundo. Hoje a gente tá com poucas pessoas, 14, ontem tinha 23, só que daqui a um tempo isso pode virar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, se cada um de vocês ajudar a multiplicar. Eu posso contar com vocês? Ceci, Sueli, você é uma bênção, um milagre, amo você. Para mim, és como uma irmã que Deus me apresentou. Linda. Gente, paz e bem. Não esquece aí de fazer o que eu pedi para vocês. E até amanhã.